Bom dia, gente! Como vocês estão? Hoje vai ser uma live muito especial. Acho que a gente nunca falou sobre isso aqui. Bom dia, Nilza. A Nilza disse que ia estar presente e está aqui, ó, a primeira a chegar na live. Que coisa boa! Hoje a gente vai falar sobre como lidar com o controle. Tu já te viu aí querendo controlar tudo? Tu sente, tem essa necessidade aí que tu precisa controlar tudo? Ou parece que tudo sai aí do controle, tudo sai do lugar, as situações. Bom dia, Renata. As situações, as pessoas, os teus resultados. Parece que tá tudo aí, o tempo, né, gente? O tempo também. Parece que tá tudo aí escorrendo entre os teus dedos e tu não consegue controlar nada. E aí, quando tu sente que tudo saiu do teu controle, que tudo está saindo do teu controle, tu sente que que tá uma bagunça, né? Tá uma bagunça, tá tudo desorganizado e tu te desorganiza internamente. E esse se desorganizar aí internamente faz com que tu se sinta perdida, faz com que tu não alcance os resultados que tu quer, faz com que tu esteja sempre ali ansiosa, preocupada. Isso mesmo, Renata. Gera muita frustração, muita ansiedade. Gente, na prática, essa necessidade de controle, ela nos aprisiona. Porque parece, sabe a impressão que a gente tem? É assim, se a gente tiver controle sobre as coisas, a gente vai estar protegida de certa forma. Só que isso não é verdade. Na prática, essa necessidade de controle, ela nos aprisiona. Mas o que afinal de contas é controle, né? E controle não tem nada a ver aí com organização, né? O que é controle? Controle é aquela tentativa que tu tem o tempo todo de evitar, por exemplo, desconforto, de prever as coisas, de garantir resultados, de garantir que as coisas saiam exatamente como tu gostaria, que as pessoas façam exatamente aquilo que tu quer, que as coisas corram ali como tu preveu, né? Só que existem imprevistos no meio do caminho. Então, mesmo aquilo que a gente tem controle ou pensa que tem controle, na verdade a gente não tem, porque pode acontecer um imprevisto ali no caminho. Só que na verdade, né, gente, esse controle excessivo é um medo disfarçado. É como se fosse assim, ó, eu sou estratégica, mas na verdade não, é um medo disfarçado, né? Eu quero ter esse controle porque eu tenho muitos medos, inúmeros medos, né? Inúmero do que vai acontecer, medo do que as pessoas podem fazer, do que as pessoas podem falar, de tudo, né? Medo de as coisas demorarem, medo de as coisas nem acontecerem. Só que da onde que isso vem? Da onde que vem esse medo que gera esse controle? Porque vê que é uma estradinha, né? A gente tá falando aqui do controle, mas o controle vem da onde? Vem do medo. Da onde que vem esse medo? O controle nasce, esses medos, né, nascem das experiências que tu já passou. Aquelas experiências em que tu se sentiu insegura, em que tu sentiu ali imprevisibilidade. Sabe quando tu nunca sabia o que ia acontecer? Talvez na tua infância, por exemplo. Talvez o ambiente ali que tu vivia era um ambiente que não era muito estável,
E tinha briga, tinha discussão, tinha algum conflito ali que acontecia. E tu sempre tinha aquele sentimento de o que será que vai acontecer agora, sabe? Muitas vezes tu sentiu falta de ter apoio. E aí, com tudo isso que tu experienciou, o que tu aprendeu? Se eu controlar, eu me protejo. Isso é muito inconsciente, tá, gente? A sensação que a tua mente tem é exatamente essa. Se eu controlar as coisas aqui, eu consigo me proteger. Se eu controlar, isso não acontece. Se eu controlar, eu não perco tempo. Se eu controlar, essa pessoa não vai fazer nada de mal para mim. E aí, tu acha que tu controla porque tu quer controlar e, na verdade, foge do teu controle. A necessidade de controlar foge do teu controle. Porque não é sobre tu querer controlar, é sobre tu ter essa necessidade inconsciente de controlar. Por quê? Porque tu aprendeu que se tu controla, as coisas vão ser mais seguras. E não é verdade, né, gente? Até porque a gente pode até pensar que pode controlar alguma coisa, mas a única coisa que a gente pode controlar são as nossas ações, as nossas reações diante dos fatos. A gente não consegue controlar muitas das situações, a gente não consegue controlar as pessoas, o que as pessoas vão fazer, o que as pessoas vão falar. A gente não pode controlar se vai chover, se não vai chover. A gente não pode controlar se a gente está lá no meio do trânsito, atrasado para uma reunião e o trânsito para porque deu um acidente. Nada disso a gente pode controlar. E a nossa vida é feita de imprevistos o tempo todo. A gente não controla nem se a gente vai acordar amanhã. Imagina a nossa vida, né? Só que tu aprendeu que tu precisava ter esse controle. Por medo, por bloqueios, por travas aí que foram sendo criadas, né? Desde que tu era bem pequenininha. Como que essa questão aí de ter essa necessidade de controle te trava? Nos teus resultados, na tua tranquilidade, no teu bem-estar, até na tua saúde, né? O que acontece? Quando a gente quer ter muito controle, não só é um engano, é uma ilusão que a gente tem, né, de ter esse controle, porque a gente não vai ter esse controle, mas a gente acaba também se sobrecarregando. Então, tu quer fazer as coisas tu mesma, para garantir que vai sair do jeito que tu faria, para não se frustrar com os outros, ou se alguém vai fazer, tu te irrita, como se aquilo ali fugisse do que é o certo. A impressão que tu tem muitas vezes é que o jeito que tu faz é o certo e o jeito que a outra pessoa vai fazer não é o certo. E por mais que tu tente, tu queira entregar muitas vezes coisas para outras pessoas fazer, delegar tarefas para outras pessoas, tu não consegue relaxar. É cansativo, né, Renata? É muito cansativo. E fica cada vez mais pesada a nossa vida, né? Sabe o que é mais pesado ainda? É que tu gasta muita energia quando tu tenta controlar as coisas. Sendo que nada nunca teve sobre o teu controle. Isso é muito cansativo, é desgastante. E se torna pesado, né? Só que existe aqui uma linha que separa tudo isso, né? Que pode mudar tudo isso. Que é quando tu consegue entender de forma bem consciente e a partir daí tu vai trabalhando também na repetição,
no teu entendimento, no teu inconsciente que te ensinou a controlar tudo até aqui. E essa linha separa o que tu pode controlar do que tu não pode controlar. Enquanto tá tudo junto, tá tudo misturado, o que tu pode controlar e o que tu não pode controlar, a tua energia vai estar sempre lá embaixo. Ela vai embora, sabe? É muito desgastante. E, de novo, é pesado. Então, a gente tem que começar por entender, tá, mas espera aí, o que eu posso controlar e o que eu não posso controlar? E aí, aqui que nem no exemplo que eu dei para vocês, né? Imagina tu tá no trânsito. Olha, imagina essa situação, tá? Tu tem uma reunião muito importante. Tu tá no trânsito, tu saiu assim, ó. Sabe, tu já sabe que tu precisa ter tu já tem essa necessidade aí de controlar, então tu não gosta de chegar atrasado. E aí o que tu fez? Tu já saiu mais cedo de casa para ter esse controle aí do tempo. Então eu já saio mais cedo de casa para garantir que eu não vou me atrasar para essa reunião porque ela é muito importante. Só que mesmo saindo mais cedo de casa, no meio do caminho deu um acidente. As ruas foram bloqueadas, o trânsito parou e não tem o que tu fazer. Não tem nem como tu tomar outro meio ali para chegar a tempo nessa reunião. Aqui a gente já começa a praticar isso, tá? Mas nessa situação aqui, o que eu posso controlar e o que eu não posso? Aí imagina a cena. Se hoje, tá? Tu tá nessa situação de precisar controlar tudo, absolutamente tudo. Qual vai ser a reação automática? Nesse momento, tu perde o controle do que tu deveria ter controle. Aqui é que tá o ponto, gente. A gente vai conseguir controlar a nossa reação. Só que quando tu tá querendo controlar tudo, a última coisa que tu consegue controlar é as tuas reações. E é por isso que existe que a gente fala que existe aí uma desorganização, né, interna. Porque as situações externas a gente não pode controlar. A única coisa que a gente pode controlar é nossas reações, né? O que a gente vai fazer com o que está acontecendo. Aí imagina tu nessa situação, tu já saiu mais cedo para não se atrasar. Mas é um acidente ali, o trânsito parou e não vai ter jeito de tu chegar no horário nessa reunião. Se tu tá já nesse automático de querer controlar tudo, tu vai ficar irritadíssima. Tu vai brigar, talvez tu vai falar até palavrão ali dentro do teu carro. Tu vai ficar indignada, sabe? Tu vai ficar com muita raiva, muito brava. Porque tu saiu mais cedo e mesmo assim tu não vai chegar lá na tua reunião. Geralmente é isso que vai acontecer. O que ia acontecer até hoje, porque a partir de hoje a gente vai mudar isso. Mas entendendo que, bom, aí agora pensa que tu tá aí uma mulher, né, muito avançada, te conhecendo melhor, entendendo que tu tem essa necessidade de controle, que tu precisa mudar isso, resolver isso. E aí, neste momento, tu para, pensa e escolhe. O que tu vai fazer nessa situação? E aí tu tá ligando o carro, tu para e pensa, meu Deus, não vai ter jeito aqui. Mesmo eu saindo mais cedo, né? Eu não sei nem se eu vou conseguir chegar na reunião, muito menos chegar a tempo. Vai adiantar eu brigar aqui? Não vai, né? O trânsito não vai andar se eu ficar brigando. Vamos olhar para a solução? Qual que é a solução agora? Não tem mesmo o que fazer. Eu vou ligar, eu vou mandar uma mensagem, eu vou avisar eu tô presa no trânsito, e talvez eu não chegue a tempo, ou talvez eu nem consiga chegar para a reunião. Eu vou ligar uma música aqui no carro, eu vou tentar relaxar de alguma forma, mesmo sendo muito difícil, e vou esperar as coisas se resolverem.
Até porque se tu ficar brigando, xingando, isso vai te fazer mal. Vai estragar ali teu dia. Vai ficar muito pesado para ti. E vai resolver alguma coisa? Tu vai conseguir mudar alguma coisa? Não. Tu vai chegar atrasada do mesmo jeito. E eu dei esse exemplo aqui do trânsito porque isso acontece muito, né, gente? Nossa, como isso acontece. E pode acontecer. Tu pode sair às vezes 1 hora mais cedo de casa para um compromisso e acontecer um acidente ou, sei lá, teu carro estragar, o pneu furar, qualquer coisa. E não é algo que tu pode controlar, mas como tu vai reagir diante desse fato é algo que sim tu pode controlar. E a ideia é que essa aula aqui, ela seja bem prática. Então eu trouxe um exercício aqui pra gente fazer. E esse exercício tu vai usar pro resto da tua vida a partir de hoje. Ó, a Renata falou, já aconteceu comigo, quase infartei de nervoso. É exatamente o que acontece, porque é inconsciente a nossa reação, ela vai vir no automático. Por quê? Porque a gente não está parando para pensar, para olhar os dois lados da situação. A gente está desde muitas vezes, de quando a gente era muito pequenininha, tentando se proteger das coisas que podem acontecer, sabe? Tentando reagir ali no impulso mesmo do momento, do medo da situação. A gente se tornou, com o tempo, reativa às coisas. Por causa dos medos que a gente passou, por causa das situações que a gente passou. Que quando a gente era lá pequenininha, a gente não sabia mesmo como agir. A gente não tinha maturidade para entender nada disso. E claro, né, gente, que uma das maneiras que encurta muito o teu caminho é tu olhar para essas questões aí, para essa tua necessidade de controle de forma realmente muito profunda, a reprogramar a tua mente e resolver isso lá na raiz. E aí a gente pode fazer isso sim. Inclusive, quem percebe que isso está afetando demais a vida, está travando aí nos resultados, atrapalhando na saúde, está te prendendo de ter uma vida mais leve e te trazendo todos os prejuízos que a gente já falou aqui, tu pode me chamar no direct, a gente pode olhar para isso de forma mais profunda. Mas aqui na live eu trouxe um exercício que ele é muito profundo também e ele vai te ajudar a aprender a lidar com isso. Então ontem, para quem estava na live, eu avisei para hoje trazerem papel e caneta para vocês anotarem. Esse exercício aqui, se tu não tem papel e caneta aí, pega aí enquanto eu vou falando aqui. Pega papel e caneta, por quê? Porque o que eu vou te mostrar agora, de forma muito prática, vai te mostrar aonde que tu tá gastando a tua energia à toa e vai te trazer ali uma clareza que talvez tu nunca teve sobre esse assunto. A gente entende que existe um gasto inútil de energia quando a gente tenta controlar tudo. Esse exercício que a gente vai fazer aqui é exatamente isso, é para te entender aonde tu tá gastando a tua energia de forma inútil, que não tá te levando a lugar nenhum, não tá resolvendo nada e só tá te fazendo mal. A gente chama exatamente, eu chamo esse exercício exatamente de entender, né, o gasto de energia inútil. Então, pega aí papel e caneta agora, tá? Que a gente vai fazer juntas aqui esse exercício. Vocês vão amar e vocês vão ver que vocês vão poder usar esse exercício sempre, tá? Então, a primeira parte, o que vocês vão fazer, tá? Pega aí um papel e divide em 3 partes. Risca mesmo, risca ali e divide em 3 partes, tá? E aí tu pode colocar ali número 1, número 2 e número 3. Na parte número 1, tu vai escrever em cima o que me incomoda e eu posso controlar. Então tu vai escrever o que me incomoda e eu posso controlar.
o título ali para te saber. Tu vai guardar essa matriz que a gente vai fazer aqui para te usar para sempre aí na tua vida, tá? Aí nessa parte, o que te incomoda, tá? E que tu pode controlar, o que que tu vai escrever aí? Agora tu vai olhar para ti, para tua vida. O que que tu pode controlar? O que te incomoda hoje, mas que tu pode mudar e tu pode controlar? E aí eu vou trazer aqui alguns exemplos. Pode até colocar aí esses exemplos para depois tu fazer com mais tempo, mais detalhe. O que que te incomoda hoje tu pode controlar? Exemplo, a tua rotina. Tua rotina hoje te incomoda? Tem coisas aí na tua rotina que não estão legais, que tu quer mudar? Tua rotina, as tuas ações, as tuas decisões. Esses 3 exemplos, e aí tu pode acrescentar outros aí, tu pode sim controlar. Então, tá te incomodando? Tu pode controlar. E aí tu vai pensar aí hoje, o que que te incomoda e que tu pode controlar? Que tá aí na tua rotina, que tá nas tuas ações, que tá nas tuas decisões, na maneira como tu faz as coisas. E aí tu vai colocar aí, tu vai listar o que te incomoda hoje aí na tua vida e que tu pode controlar, que depende só de ti. O que que tu pode controlar? Depende só de ti, de mais ninguém. Não depende do tempo, do clima, do horário, das pessoas, das situações, dos imprevistos, depende só de ti, tá? Na parte 2, tu vai colocar lá em cima o que me incomoda, ó, o que a Renata colocou aqui, minha reação quanto ao comportamento e à atitude dos outros. Perfeito, Renata. E a gente vai chegar nessa parte, mas perfeito. Isso aí é algo que tu pode controlar. Tua reação, né? Ali diante, né? Do teu comportamento, da atitude das outras pessoas, isso é o que tu pode controlar. Nossa, olha só. E é a parte mais importante. E que bom que essa parte mais importante está nas nossas mãos. Na parte 2, então, tu vai escrever o que te incomoda e você não pode controlar. Então, coloca lá, o que me incomoda e eu não posso controlar. O que que incomoda? O que que te incomoda hoje aí na tua vida? Na tua rotina, no teu dia a dia, no teu trabalho, na tua casa? Que te incomoda muito, mas que tu não pode controlar. Trago exemplos. Ó, a Nilza tá pedindo aqui, por favor, deixa gravado que eu quero rever. Vou pensar. Então, compartilhem com mais pessoas aí, para mais pessoas acessarem a live. Se vocês me prometerem que depois da live vocês vão comentar lá embaixo, vão compartilhar com outras pessoas, aí eu deixo salvo. A Nilza tá falando isso porque ontem eu falei, eu não sei se eu vou deixar essa live salva, porque esse exercício que eu tô entregando aqui para vocês é algo muito rico. É um exercício que eu faço com as minhas mentoradas. Claro, né, que com elas eu consigo fazer de forma mais profunda, olhar para a história de cada uma, mas eu tô entregando um ouro aqui para vocês. Tá bom, Nilza? Eu vou pensar com carinho, mas vamos lá. Na parte número 2, vocês vão escrever, então, o que me incomoda e eu não posso controlar, tá? Então, pensa aí, o que te incomoda hoje que tu não pode controlar? Aqui trago exemplos também que tu pode anotar aí para ti. O comportamento dos outros, o teu passado, a opinião alheia, nada disso a gente pode controlar. Só que nos incomoda, concordam comigo? Então, o que te incomoda e tu não pode controlar? Comportamento de quem te incomoda e tu não pode controlar? O que aconteceu lá no teu passado que tu não pode controlar porque já passou, já aconteceu? Ah, eu sei, Nilza, que bom, tá sempre aqui comigo. Eu sei que tu faz. Mas vamos engajar aí a mulherada para elas fazerem também. E a opinião dos outros? Quem é que tá opinando talvez aí na tua vida? Ou o que tu tá deixando muitas vezes de fazer por causa da opinião dos outros? Então, parte 2. O que te incomoda e tu não pode controlar. E agora,
Vem na terceira parte, que é a mais importante de todas, gente. Aqui, para tudo, tá? Prestem atenção. Para tudo que tu não pode controlar, que tá aí na coluna número 2, tu vai colocar do lado, tu vai responder. Coloca bem em cima ali, ó, na parte 3. Como eu posso reagir diante disso? Então, ali na parte número 3, escreve assim, ó, para tudo que eu não posso controlar, que está na coluna número 2, como eu posso reagir diante disso. E aqui é que está o teu poder. E agora tu vai olhar para a tua folha aí, tu vai olhar lá para a coluna número 1. Tá, o que me incomoda aqui na minha vida que depende só de mim? E aí depois tu pode fazer uma avaliação aí do que tu vai mudar, como que tu vai mudar isso, o que tu vai escolher fazer a partir de hoje. Agora, na coluna 2, que é o que vem dos outros, é tudo que te incomoda, dos outros, do passado, das situações, né? Dos imprevistos do dia a dia, tudo que te incomoda e tu não pode controlar, para cada coisa que tu listou, para cada coisa que tu ainda vai listar, porque eu tenho certeza que depois aqui da live tu vai lembrar de várias outras coisas. E se ficar gravada, né, Nilza? Recomendo que vocês assistam de novo também para ter mais percepções ainda. Do lado de cada coisa que tu listou, tu vai colocar do lado a resposta dessa pergunta. Como eu posso reagir diante disso? Aqui vocês podem usar o exemplo que eu dei lá do trânsito para pegar como referência. Então, o que está acontecendo hoje? Tem, sei lá, fulana que mora comigo, se mete o tempo todo na minha vida. Isso me incomoda muito. Eu não posso controlar. É ela com ela. Eu não posso mudar a pessoa. Mas o que a partir de hoje eu posso fazer para mudar isso? Como que a partir de hoje eu vou reagir quando isso acontece? Como eu vou fazer diferente do que eu estou fazendo hoje? Entendendo que eu não posso controlar, mas eu posso escolher como eu vou reagir. Eu vou entender que é ela com ela mesma e eu não vou mais me incomodar com isso. Eu vou ter uma conversa com essa pessoa e dizer, olha, isso tá me incomodando. Eu sei que é a tua opinião, é o teu jeito, é como tu pensa, mas tu fica falando isso pra mim não vai mudar nada, porque eu vou continuar fazendo do jeito que eu faço. Então, vamos encerrar essa história por aqui? Ou tu vai te afastar dessa pessoa, eu não sei. Mas o que tu pode, como tu pode reagir a partir de hoje diante disso? Dos imprevistos que acontecem, do teu passado, aquilo que já aconteceu e tu tá talvez aí sofrendo, remoendo até hoje. O que tu pode fazer? Como que tu pode reagir diante disso? A partir do que tu tem controle, que são ali o que a Renata colocou, as tuas reações quanto ao comportamento do teu, né? Teu comportamento e as tuas e diante ali das atitudes dos outros. O que tu vai, como que tu vai reagir? Qual vai ser o teu comportamento? O que tu vai fazer diferente? Sem deixar que isso fique pesando aí na tua vida. Gente, esse exercício é muito poderoso. É como eu falei para vocês, é aqui que tá o teu poder. E agora eu quero que tu perceba, né? Olhando aí para tua folha, porque tu pode controlar, porque é só tu e tu. O que vem dos outros e te incomoda muito. O que a partir de hoje tu vai fazer para mudar as tuas reações e os teus comportamentos diante daquilo que tu não pode controlar? Percebe aí o que está acontecendo hoje na tua vida. Percebe que tu estava gastando energia demais tentando controlar coisas que nunca vão mudar.
E agora percebe que esse controle de coisas que tu estava só gastando energia nunca esteve nas tuas mãos. Só que o mais poderoso de tudo é o controle que está nas tuas mãos. E a partir de hoje, tu vai gastar a tua energia nele. E, gente, quando tu gasta a tua energia resolvendo o que é só teu, que só tu pode controlar, sabe o que acontece? A tua energia se recarrega. Diferente de tu ficar tentando controlar o que tu não vai conseguir controlar, o que tu não vai conseguir mudar, porque isso drena a tua energia. Tu vai se sentir muito mais leve, tu vai sentir bem-estar, tu vai se sentir muito mais feliz. Gente, o controle excessivo, ele é uma energia mal direcionada. Então eu quero que a partir de hoje tu coloque a tua energia só no que merece a tua energia. Então, controlar apenas o que tu pode controlar é direcionar a tua energia de forma positiva. E de novo, tu gastando tua energia em coisas positivas, em coisas que dizem respeito somente a ti, ao que tu sente, ao como tu reage, às tuas ações, ao teu comportamento, essa energia que tu vai gastar aí, ela vai triplicar. É aquele sentimento de, sabe, de dever cumprido, aquele sentimento de fiz o que eu tinha que fazer, nossa, como eu tô madura, nossa, como eu tô conseguindo perceber as coisas agora de uma maneira que eu não percebia antes, isso te traz mais energia. E tu não vai mais gastar a tua energia de forma inútil. Tentando mudar quem não quer mudar, tentando ajudar quem não quer se ajudar. Deixando de fazer o que tu gosta e o que tu tem vontade porque fulano ou beltrano pensa sei lá o quê. Tu não vai mais depender de opinião dos outros, que estão muitas vezes te impedindo de chegar até nos resultados que tu quer. E, gente, quando a gente fala aqui de opinião, exato, Renata, é um treino. Por isso que eu disse, anotem e usem esse exercício pro resto da vida de vocês. E no momento que tu começa a fazer isso de forma muito ali intencional, o mesmo automático que tu vivia até hoje, querendo controlar tudo, ele vai mudar. O treino vai fazer com que esse automático seja esse teu novo automático. De entender, de olhar para as situações, de estar mais presente aí na tua vida e parar de querer controlar o que tu não pode controlar e colocar a tua energia no lugar certo. Gente, isso é libertador. Quando tu entende isso, tu sente um alívio, tu te organiza internamente, tu começa a agir com mais clareza e tu se sente muito melhor, muito mais feliz, muito mais leve. Tu fica de bem com a vida. E aí, como a Renata falou ali, é treino. A gente não vai da noite pro dia ter essa grande evolução aqui, mas a partir de hoje, se todos os dias tu parar ali 15 minutos e olhar para a tua vida, gente, eu até me lembrei de uma coisa aqui. Eu tenho um livro para indicar para vocês. Tá lá no meu quarto junto com a minha Bíblia, não tá aqui. Mas eu vou falar dele aqui, depois eu mostro lá nos stories, tá? Tem um livro que ele serve olha só que bênção. A Renata disse que já está se sentindo aliviada. Ai, que coisa boa. É para isso mesmo, esse exercício. A gente vai descarregar muitos pesos aí, Renata, Nilza, Rosana. Façam exercício e refaçam sempre. Olha, no mínimo uma vez por semana, mas é de tu tirar 15 minutinhos aí e fazer todos os dias. Mas aí quando eu falei para vocês tirar 15 minutinhos aí e fazer todos os dias, porque eu tenho certeza aqui que esse exercício aqui abriu tua mente, né? Tem um livro para indicar para vocês, tá? Para que serve? É um livro que ele é também um diário. Talvez algumas de vocês conheçam, talvez não, mas é uma ferramenta muito, muito boa.
Inclusive, eu indico ele para todas as minhas mentoradas. E todas que usam e aplicam, elas têm muito resultado. Ele se chama 5 minutos por dia. Por que 5 minutos por dia? Esse livro, que é um diário também, ele tem espaços lá para te completar todos os dias. Então tem 3 perguntinhas que tu vai responder todos os dias de manhã. Tu vai gastar 3 minutinhos para fazer isso. E 2 perguntinhas que tu vai fazer todos os dias antes de dormir. Mais 2 minutinhos, por isso 5 minutos por dia. Deixa eu tomar uma água aqui que eu tô falando demais. O nome do livro é 5 minutos por dia. Eu não lembro o autor, Renata, mas depois eu vou postar a foto dele nos meus stories para vocês, tá? Vou postar lá. Se eu não postar, me cobre, mas eu não vou esquecer. Eu vou postar a foto dele para vocês. O nome é 5 minutos por dia, tá? Esse livro, ele serve justamente para te sair do automático. Sair do automático, estar presente na tua própria vida. E ele ajuda muito, não só nessa questão aí do controle, mas em todas as questões. Gente, eu tô indicando porque eu uso, tá? Porque eu indico para as minhas mentoradas e todas as minhas mentoradas que usam, elas têm muito resultado. E não tô ganhando nada para oferecer o livro, tá? Realmente é uma ferramenta muito boa, que uma mentora minha me indicou há anos atrás, e eu indico ele para todo mundo, porque realmente ele é muito bom. Só para vocês terem uma ideia, ele faz com que tu olhe para tua vida todos os dias. E tu observe, esteja presente ali na tua vida, do que tu pode melhorar, do que não tá bom, do que tu pode a partir de hoje fazer diferente. E ele é tão transformador que tem uma parte lá, eu não lembro agora de cabeça para falar para vocês, mas bem resumidamente assim, ó, tem uma parte lá que pergunta ali onde tu responde sobre uma dificuldade que tu ainda está tendo, tá? E eu lembro que quando eu comecei a utilizar ele, eu fiquei uns 20 dias com a mesma dificuldade. Sabe o que é? Todos os dias. Eu lembro que era uma época que eu procrastinava muito. E todos os dias, em algumas questões, tá? Todos os dias, durante uns 20 dias, eu vinha ali com aquela mesma questão. E eu pensava, meu Deus do céu, de novo isso. Mas eu não podia mentir, né? É a gente olhando pra gente mesmo, pra nossa vida, e é nós com nós mesmos ali. Então não tem essa de escrever qualquer coisa, é a realidade. Mas eu fiquei 20 dias ali com aquela mesma questão que eu não conseguia resolver, não conseguia resolver, não conseguia resolver. Quando eu nem me dei conta, eu estava lá na parte onde a gente agradece pelas coisas ali que a gente tá vendo, né, de melhoria na nossa vida e tal. Aquela que era a minha dificuldade durante uns 20 dias tinha ido lá para a parte das coisas que eu tinha para agradecer, porque eu tinha conseguido resolver. Eu tenho certeza, gente, que se eu não tivesse usado essa ferramenta e não tivesse parado todos os dias ali para olhar para minha vida da forma como eu olhei, talvez até hoje eu não teria resolvido. Era algo simples de certa forma, porém vinha de travas muito profundas que eu tinha. E o fato de eu ter essa consciência, de eu parar e olhar para minha vida todos os dias e querer, né, decidir também mudar, fez com que eu tivesse esse resultado. Então, eu vou indicar para vocês e usem se puderem, porque vai fazer muito sentido para vocês e faz muito sentido com o que a gente falou aqui hoje. Então, ó, eu entreguei mais do que eu tinha programado, porque eu nem ia falar do diário para vocês, tá? Mas, gente, de coração, eu vou deixar a live salva assim, tá? Mas realmente, o que eu entreguei para vocês aqui hoje é algo que sim, eu entrego lá dentro da minha mentoria para as minhas mentoradas. Porém, claro, né, que lá dentro eu faço com elas, a gente fica lá em uma sessão de 2 horas, onde a gente olha para tudo da vida dela, onde a gente entende as travas, os bloqueios que tem por trás de cada coisa que ela traz nesse exercício. Depois tem todo um plano estratégico para ela resolver
cada comportamento que ela está tendo que ela não quer mais ter. É claro que é algo muito mais profundo, né? Eu relaciono com temperamento, né? É algo muito mais profundo que não tem como eu entregar aqui para vocês. Mas se vocês querem, além desse ouro que eu entreguei aqui, passarem por um processo mais profundo, para eu olhar junto com vocês para cada detalhe aí da tua vida e para a gente realmente ter um resultado a longo prazo, né? E de forma muito mais profunda e mais rápida, vocês podem me chamar lá no direct e me pedir que eu explico tudo como que funciona. Tem várias alternativas para fazer isso, tá? Ai, gurias, que bom. Fico muito feliz que vocês gostaram. O assunto dessa live realmente foi inédito. Eu nunca tinha falado sobre esse assunto aqui. Eu nunca tinha trazido esse exercício aqui. Fico muito feliz que vocês gostaram. E aí eu vou pedir para vocês, se vocês gostaram, se vocês sentiram aí que ajudou vocês, compartilhe essa live com mais pessoas. A gente pode ajudar muito mais pessoas juntas do que eu aqui sozinha, né? Fico muito feliz por ter ajudado vocês, mas eu quero ajudar mais pessoas. É por isso que eu estou aqui todos os dias. Claro que é também para mostrar o meu trabalho, para falar do meu trabalho, mas é também com o intuito de te ajudar, de te mostrar que tu pode muito mais, que tu pode ter os resultados que tu busca, que tu pode ter uma vida muito mais leve, principalmente. Existe aí dentro um poder único que só tu tem. E tu precisa olhar para ele, tu precisa encontrar ele, tu precisa resgatar ele, né? É o que eu chamo de a tua melhor versão. Então a tua melhor versão tá aí dentro. Só que tu precisa parar, te observar, te conhecer para resgatar essa tua melhor versão. Certo, minhas lindas? Então ficamos combinadas? Eu vou deixar a live gravada, eu vou colocar lá nos stories o livro que eu indiquei para vocês e vocês vão me ajudar aqui a distribuir essa live para mais pessoas. Então comentem abaixo da live, contem aí como ajudou, chamem as amigas, marca as amigas de vocês, marca lá, fulana, assiste essa live, olha só o que a gente aprendeu nessa live. Me ajuda a mais pessoas terem acesso a esse conteúdo, combinado? Então ficamos combinadas assim. Vou confiar aí que vocês vão fazer isso por mim, por vocês e por muitas outras mulheres que vão ter acesso a esse conteúdo, tá? Então, para finalizar aqui, eu quero que vocês não esqueçam, tá? Que o poder de vocês não está no controle. O poder de vocês está em como vocês reagem a tudo aquilo que vocês entenderam que vocês não têm controle. Certo, minhas lindas? Deus abençoe vocês também. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. E amanhã a gente está juntas aqui de novo.